Olá, pessoal. Eu gostaria de trabalhar aqui algumas referências, alguns dados, como complemento da nossa aulinha, alguns dados quantitativos que eu citei na aula e gostaria de deixar aqui especificado. Então, primeiramente, né, vamos trabalhar um pouquinho dos dados de feminicídio pelo site do IPEA. E aí, uma dica que eu dou quando vocês forem citar dados quantitativos, né, dados numéricos, é sempre interessante que você use uma plataforma de dados oficiais. Nesse caso, dados oficiais são todos aqueles feitos pelo governo, não feitos pelo Estado. No caso aqui, todos que têm esse ponto .gov. E os dados mais recentes em relação ao feminicídio que eu encontrei são do IPEA, que é o Instituto Federal de Pesquisa em relação às questões econômicas, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Talvez vocês achem estranho um instituto federal que pensa em específico a economia, as aplicações financeiras, os retornos de lucro, esse tipo de temática. Por que que eles se preocupam em mapear, em trazer dados em relação à violência? E isso é facilmente explicado quando você pensa o contexto de mercado consumidor, né? Quanto menor é a violência de uma sociedade, mais capacidade de consumo elas têm, porque as pessoas elas têm maior liberdade em trabalhar, em girar dinheiro e consumir principalmente supérfluos. Então, roupas, um excesso de roupas, sorveteria, açaí, Netflix. Então, é muito importante que para o desenvolvimento econômico aconteça, as desigualdades e as violências sejam sanadas. Quanto mais desenvolvido economicamente é um contexto, menor são os seus níveis de violência. E ao contrário, acontece também, onde você tem um lugar muito violento, pensa um caso de guerra, você não tem nenhuma forma de consumo. Então, por isso, nós temos institutos de pesquisa preocupados com a economia, também preocupados com índices de violência. E no caso do IPEA, o Instituto publicou um Atlas da Violência, que está aqui, eu vou mandar para vocês, tem diversas formas de violência sendo tratadas nesse documento, tem partes étnicas, questões de sexualidade, mas em específico neste tópico, depois eu vou passar para vocês explorarem um pouquinho o documento, mas neste tópico, em específico falando do feminicídio, olha que interessante, ó. É possível verificar, embora em 2018 tenha apresentado uma tendência de redução da violência letal, ou seja, a violência que resulta em morte, o feminicídio, contra as mulheres na comparação com os anos mais recentes, ao se observar um período mais longo do tempo, é possível verificar um incremento nas taxas de homicídio de mulheres no Brasil em diversas unidades federativas, ou seja, em diversos estados. Olha aí que legal, né? O que nos traz este mapa da violência, esses dados que nós podemos utilizar. Apesar de haver uma redução geral nas taxas de feminicídio, houveram alguns estados que houve um incremento de violência, ou seja, apesar de no quadro geral os feminicídios terem caído no longo da última década, alguns lugares, alguns estados, houve um aumento. Olha esse caso específico. Em Roraima, nós tivemos um crescimento de 186,8% na violência contra as mulheres na última década, nos últimos 10 anos. Nós temos aqui também o Ceará, olha, 278,6%. Então, o gráficozinho aqui em cima, esses estados, olha que interessante, eles ficam em cima da média do Brasil, né? São responsáveis, essas localidades, pela maior parte do feminicídio. Bom, e aí olha outra coisa interessante, outro dado interessante. Por seu turno, as maiores reduções no decênio ocorreram, aí nós temos esses estados, e eu quero dar uma ênfase aqui para São Paulo, com essa redução de 36,3%. Veja bem, quando eu decidi tentar cruzar os dados para que nós possamos tentar pensar o porquê que há esta redução em alguns estados e um crescimento em outros estados. E aí eu cheguei em um mapeamento feito pela Unicamp, antigozinho, mas foi o mais confiável e recente que eu
encontrei. Ele é de 2007 para 2008. E olha que interessante, em 2007, nós tínhamos nas delegacias especializadas em atendimento à mulher, as chamadas DIAM, em Roraima, olha, nós tínhamos uma sendo construída, que é entre parênteses aqui, isso dentro de todos os órgãos de delegacia especializada. Então, nós temos aqui casa-abrigo para órfãos, as ONGs, as varas especiais, mas a Defensoria Pública, mas dentre essas especializações da Justiça Civil, né, das delegacias especializadas, nós temos a Delegacia da Mulher. E em Roraima, nós tínhamos uma sendo construída em 2007, enquanto em São Paulo, nós já tínhamos 32, sendo que 19 estavam sendo construídas. Uma pesquisa rápida em Google, em Roraima nós temos ainda apenas uma dessas delegacias, enquanto uma pesquisa rápida da Delegacia do Atendimento à Mulher em São Paulo, nós temos 133 delegacias da defesa contra a mulher funcionando. Então, veja bem, que interessante que você pode usar para tratar diversas temáticas. Você pode trazer este exemplo para falar de outros exemplos, mas o que nós temos aqui? Os estados que tiveram maior investimento governamental em combate à violência conseguiram reduzir os níveis e as taxas de violência, enquanto os outros estados, que foi o caso de São Paulo, que investiu muito na construção de delegacias especializadas à mulher. Então, você pode considerar efetiva a atuação do Estado na redução dos casos de morte, de feminicídio. Enquanto Roraima, que não houve nenhum investimento, ou pouquíssimo investimento, os dados subiram muito, né? Mais que 100%, quase 200%. Ou seja, há uma relação entre o investimento do Estado no combate à violência com os resultados de saneamento desta violência, e, ao contrário, conforme não há um investimento no combate dessas violências, você tem um aumento, então, dos casos de violência. Então, você pode usar isso para tratar, por exemplo, vamos pensar no combate a inclusão de certas deficiências na escola. Você vai perceber muito provavelmente que, assim como acontece com a questão das mulheres, os estados que mais investem na inclusão terão melhores resultados nas escolas, enquanto os estados que não investem terão um pior número. Então, eu trouxe aqui um exemplo que você pode manipular, que você pode aplicar para trabalhar a sua argumentação. Para finalizar, um outro dado interessante, principalmente em relação à quarta onda que nós estávamos conversando, olha aqui, tem até já aqui, ó. Em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Então, isso mostra uma questão étnica também dentro da questão da mulher. Então, tá aí para você utilizar e dar uma pesquisa. Então, essa aqui é a primeira referência que eu gostaria de trabalhar com vocês.